Eu nunca tive nenhum peso da parte de Deus, nem em nenhum sentido, nem com relação à doutrina, dogma, arte, vida pessoal. Eu sempre tive um relacionamento com Deus muito honesto. Então eu nunca eu nunca tive esse parâmetro de saber se isso era bom o suficiente pra Deus, porque eu realmente acredito que Deus não tá interessado no que a gente oferece, ele tá interessado no que a gente é. Sim. Então, meio que foda-se se eu fiz uma música ruim ou boa. Eu acho que o que interessou pra Deus foi a minha vontade de fazer algo pra ele. O ato em si, né? O ato. Pronto. Mas não o produto. O produto. Tanto é que por isso que hoje eu canto Mas outro tipo de sim, música. porque uma hora E vira eu tenho produto certeza que Deus recebe isso da mesma forma. Tá, mas aí quando você foi pro gospel, você já era do gospel, mas teve uma resistência do público? Teve, tipo, como que foi? Do próprio público gospel, porque mesmo lá, como eu falei pra vocês, eu nunca me encaixei no padrão. Então, se você... Olha, aqui... Voltando numa história, quando eu tinha 8 anos e fui cantar naquele programa lá que a gente falou no começo, Sim. eu não podia cantar música gospel. E pros meus pais, eles sempre entenderam a música como arte, e ponto, acabou. E aí eles falaram, não, beleza, a gente seleciona umas músicas aqui, então eu cantava tipo Ruge, Vanessa Camargo, umas musiquinhas românticas assim. E aí a igreja, na época, o pastor chegou e falou, cara, ela não pode tá cantando música secular, ela é da igreja, então ela vai ter que escolher entre o sonho dela e a igreja. Aí eu Tipo- falei assim, meu anjo, você faz uma mais difícil, porque essa tá fácil. É tipo convidando a se retirar? Eu e minha família fomos convidados a nos retirar da igreja, meus pais eram pastores, a gente tava muito inserido assim na igreja, então saí porque eu queria meu sonho. Então e eu pra falei, igreja ficou, tipo assim, 2 pastores expulsos e a filha é tipo uma vergonha. Olha lá, a vergonha. a vergonha lá, mundana, cantando música secular, escolheu o mundo. Só que não era isso. Eu tava escolhendo um sonho que eu sabia que Deus colocou no meu coração e aquela porta era Deus abrindo pra mim. E eu não tava fazendo absolutamente nada que ferisse a minha fé ou todos os princípios que os meus pais me ensinaram nesse sentido. Então eu sempre enxerguei arte assim. Então mesmo dentro do gospel, eu não fui muito com a cara do padrão. Então eu chegava lá, pô, você tem que cantar música assim, você não pode pintar o cabelo de colorido, isso aqui. Eu falei, não pode por quê? E foi aí que eu comecei a construir uma fanbase e um jeito de fazer arte que era diferente do usual e do padrão, mas com embasamento. Então eu comecei a falar com as pessoas sobre isso. Por que só tem uma forma de um cristão produzir arte? Por que o cristão só pode fazer arte com temática religiosa se a gente é humano? Por que a gente não pode falar das nossas experiências humanas? Por que a gente não pode falar dos sentimentos da alma? Por que eu não posso falar de um relacionamento se todo ser humano que é cristão, apesar de ser cristão, ainda vive essas experiências humanas? Então, eu primeiro me questionei sobre isso e levei esse questionamento a público. E foi muito foda, porque foi assim que eu ganhei grande parte do público que eu tenho hoje. E foi aí que eu, né, conforme fui ganhando maturidade, cheguei num ponto que eu falei, cara, eu vou lançar uma última obra no gospel que vai me respaldar pra um futuro meu no pop e que eu vou sair do gospel tendo mudado o jeito de se enxergar música cristã. E eu fiz um álbum que não tinha temáticas religiosas. Era um álbum gospel, que não tinha o nome de Deus, Jesus, Espírito Santo, não tinha nenhum termo bíblico e nenhuma temática religiosa. E ele falava muito sobre coisas da alma, temas da alma, coisas da vida que é comum ao crente, ao espírita, ao umbandista, a todo mundo. E o nome do álbum é Gente, justamente pra enfatizar que o crente também era gente. E esse álbum mudou, explodiu a cabeça das pessoas assim. Na época eu fui muito criticada, mas também a obra foi extremamente enaltecida, inclusive Você recebeu... Perdão. 6 anos depois agora, voltou a viralizar, das pessoas comentando, porra, na época a gente não entendeu, não valorizou, mas olha o que aconteceu. Tipo, a partir disso, muitos outros artistas começaram a se ver mais livres pra poder produzir arte mesmo no nicho gospel. Cara, é muito foda isso, porque eu ia até te perguntar se você recebeu mensagem de pessoas mais conservadoras, assim, mudando a opinião, falando assim, entendi. Sim, com certeza. E o tempo? O tempo, ele esclarece tudo. E eu sou uma pessoa que tende a pensar à frente do tempo porque eu quero. A gente sempre tem 2 escolhas, né? Ficar focado no que tá acontecendo agora ou tentar projetar nossa visão um pouquinho mais pra frente. E eu adoro isso, eu acho que isso me desafia. Então, quando eu tava produzindo esse álbum, eu tinha essa consciência, eu falei, cara, muita gente não vai entender agora, vai achar simplesmente que eu sou uma pecadora, que eu tô, sei lá, sendo crente errado, mas eu sei que daqui a um tempo isso vai libertar muitos artistas, vai libertar muitas pessoas, tanto é que foi esse álbum que saiu da bolha do gospel e chegou em vários outros tipos de público, porque era um álbum que
fez uma crente se comunicar com gente de todos os tipos de religião e de pensamentos, sabe? Mas na sua cabeça já tava previsto ir pro pop? Sim, Desde o início ali no gospel? sim. Sério? Todo mundo acha que é porque, ela desviou, aí agora ela vai cantar a música do mundo. O povo acha que é assim. Eu nunca faço coisas pensando a curto prazo, sempre médio e longo. Porque eu acho que a vida é uma construção. Se a gente não constrói a nossa base direito e a gente chega aqui no topo, pode ser que essa base dê uma estremecida e vai ruir tudo. Eu não quero correr esse risco. Então, se eu quero construir uma coisa muito foda no futuro, eu vou levar o tempo que for pra garantir que eu fiz essa escada bem feitinha ali, Bem sabe? sólida, né? Bem sólida. Então, quando eu decidi fazer o Gente, eu falei, eu vou fazer essa obra como se fosse um TCC dessa minha conclusão, de que o artista cristão ele não precisa ser limitado às temáticas religiosas, que isso não altera a sua fé em nada. Você pode ter os seus limites até onde você vai com relação à temática, mas você não precisa estar 100% restrito. Então eu vou fazer uma obra que materialize essa ideia. E essa obra vai me respaldar quando lá na frente eu quiser sair do gospel e ir pro pop. Porque eu avisei vocês que, mesmo cristã, eu me vejo livre o suficiente pra fazer tanto uma música gospel quanto uma música não gospel. Então eu fiz esse álbum não só pra mostrar algo pras pessoas, mas pra me respaldar qualquer futuro movimento que eu quisesse fazer, Foda. saindo do gospel ou indo pra qualquer outro Mas lugar. e o pessoal que trabalhava com você, tipo... Todo mundo tá louca. Inclusive Para com agora. isso. Tipo assim, eu lancei um álbum agora, o Priscila, que é um álbum pop, bem experimental, e teve muita resistência das pessoas que trabalham comigo. Até coisas tipo, quis tirar o Alcântara. Você tá louca? Alcântara fez teu nome em 15 anos. Eu falei, mano, relaxa, tem uma estratégia pra isso. Daqui 2 anos você vai ver como a gente vai colher os frutos disso. Que as pessoas estão muito focadas no agora. Eu não tô muito focada no agora não, porque eu quero que minha vida seja a longo prazo, que minha carreira seja de legado. Então a gente precisa pensar um pouquinho à Mas frente. por que tirar o Alcântara, por exemplo? Porque Associar muito a você criança? também, como eu queria fazer algo novo, as pessoas, elas têm uma coisa afetiva muito grande, né? Então, tipo, Priscila Aquilo que é- Alcântara. Ai, que saudade da Priscila de quando ela Sim, cantava sim. música gospel. Aquilo Ao que- invés de aproveitar o meu momento atual, que eu tô tão feliz, e fazendo um monte de coisa maneira. Então você fica com aquela coisa nostálgica que te prende, como se o novo fosse uma ameaça, quando na verdade o novo é um convite. O novo, ele não ameaça o que aconteceu ou o que está acontecendo. Ele honra o que aconteceu, só que ele é um convite pra você se abrir pra algo diferente. Então eu sempre pensei dessa forma. Então quando eu quis tirar o Alcântara foi pra mostrar para as pessoas que eu queria trazer algo novo da minha parte. Então eu honro tudo que eu fiz enquanto Priscila Alcântara. Eu honro tudo aquilo e tudo aquilo me trouxe para esse lugar. Só que agora eu quero apresentar algo novo. Então eu não queria carregar o peso da bagagem do Alcântara junto comigo, que fez tanta coisa, porque o que eu vou fazer a partir de agora não vai ter nada a ver com o que eu fiz, apesar de ser a mesma pessoa. Mas é uma novidade que eu tô trazendo. Porque querendo ou não, o seu nome é seu, é único e próprio, mas ele virou um produto, né? também. Exatamente. Então foi uma parada de rebranding de marca mesmo, assim. O Priscila Alcântara, ele era uma marca muito forte, que ficou muito forte num nicho, que eu queria me desvincular pra esse momento. Então, eu achei inteligente tirar o Alcântara pra promover esse novo momento, essa nova música, esse novo busca visual. mesmo, imagino. E também a parte filosófica da parada, tipo, todo mundo tem um monte de sobrenome, mas foda-se o Tem aquela Alcântara ou coisa- Silvio Fonseca, eu sou Priscila. E fazendo gospel, fazendo pop, fazendo o que for, eu sempre vou ser Priscila.